Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao episódio 29 aqui dessa nossa série maluca de vídeos e áudio do nosso podcast, do nosso Saga News, e também os vídeos do YouTube e Facebook, mais YouTube do que Facebook eu tenho que dizer, porque às vezes eu não consigo, enfim, mas vocês conseguem. Se vocês tiverem interesse, vocês vão encontrar informação, seja onde quer que ela esteja, não é verdade? Então, muito bem, mais 3 dúvidas hoje. Tá? A primeira dúvida é do Alex Lucchesi. Ele fala o seguinte: Fábio, para o preenchimento da CNN, o que fazer quando o nome dos pais do Dante Causa contém variações nas certidões? Alex, neste caso você ignora todas as variações nas certidões brasileiras e na CNN você tem que colocar somente o nome do pai e da mãe do italiano, tal qual consta no documento italiano. As variações na CNN são inseridas apenas no nome do italiano, tá bom? A gente vai até ter outros episódios aqui no podcast a partir de fevereiro, onde eu vou esmiuçar mais determinados assuntos e a CNN vai ser uma delas, obviamente. E aí eu vou explicar qual é a utilidade da CNN e por que não é relevante você colocar estas variações do nome dos pais, por exemplo, porque isso não serviria para verificar se o antenato italiano se naturalizou ou não, porque afinal de contas esse é o objetivo da CNN, tá bom? A segunda pergunta é da Ana Paula Mício. Ela fala o seguinte: Fábio, eu tenho um processo correndo em Pavia, que dependia de 2 não renúncias, do Rio de Janeiro e de Porto Alegre. Tenho conhecimento que ambas já foram entregues há mais de 60 dias, mas o processo não finaliza. E para completar, a empresa que me prestava consultoria sumiu. Posso contratar uma outra assessoria ou advogado para finalizar o processo junto ao Comune? Bom, Ana, coincidentemente, alguns episódios atrás eu citei sobre comunes bons ou ruins, eu acabei citando Pavia. Bom, e eu não tinha visto ainda essa sua dúvida, então é interessante, felizmente, que a sua dúvida vem para corroborar o que eu já estava dizendo. Muitas pessoas de repente não tinham entendido e está aqui um caso claro de que não só Pavia é um dos péssimos comunes hoje, mas a empresa que prestava consultoria para Ana Paula sumiu. Ana Paula, não perca mais tempo querendo contratar outra empresa e vá imediatamente para Pavia correr atrás do seu processo de cidadania. Por que eu estou falando isso? Porque nos últimos meses estão acontecendo inúmeros casos de pessoas que estão tendo as suas cidadanias canceladas porque descobriu-se ou estão descobrindo que essas pessoas não estavam presentes na Itália, não viveram na Itália, não estiveram presentes durante o seu processo. Então, eu recomendo que você faça isso. Inclusive, se você quiser fazer o seu processo sozinha, e se você achar que é interessante para você, entre na Escola da Cidadania Italiana. Se você entrar na escola, e todo mundo que está me ouvindo aqui, é importante isso daqui, ó. Quando você entra na Escola da Cidadania Italiana, que tem lá uma série de coisas, uma série de cursos, uma série de outras coisas, dentro do fórum, uma das primeiras coisas que tem lá, eu fiz questão de até de gravar um vídeo dizendo: cidadanias italianas estão sendo canceladas. Por quê? Porque alguns alunos, nos últimos meses, com problemas em comunes como Pavia, como Lodigiano, como, enfim, comunes próximos de Nápoles, de Reggio Calabria, tem me mandado os documentos. Então a gente tem isso documentado. Comunes e consulados, assim, para você ter uma ideia de como a coisa está grave. Pessoas que terminaram o processo em algum comune, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos atrás. Essas pessoas estão vivendo as suas vidas. Por exemplo, nós temos o caso de uma aluna que está em Dublin e um outro aluno que está em Londres, e ambos, em países diferentes, receberam uma carta dos seus respectivos consulados italianos dizendo: atenção, fomos comunicados pelo Comune X, que você fez o seu processo, que está sob investigação e o seu processo também está sob investigação, e estamos exigindo que em 20 dias você compareça no Comune e nos traga todas as provas que você evidentemente viveu e foi residente neste comune. Se em 20 dias você não trouxer ou não apresentar nenhuma declaração ou nenhuma prova, o seu processo vai ser cancelado e vamos tomar, e aí é o pior disso, e vamos tomar as devidas providências legais e cabíveis neste caso. E aqui que é o meu medo.
é gente que colocou o processo na mão de pessoas, eu não vou repetir aqui o que eu já falei num dos outros episódios, pessoas não... como que eu posso falar isso publicamente? Pessoas, de repente, não preparadas para prestar esse tipo de serviço e sem imaginar que agora pessoas estão sendo prejudicadas, porque qual é o grande problema? Estas pessoas que estão na Inglaterra, estão na Irlanda, que estão na Argentina, que estão no Brasil, elas, principalmente quem está na Europa, está na Europa vivendo nesses países porque é cidadão italiano. Então, por exemplo, esta aluna que está em Dublin, ela tem um visto, ela tem toda a vida dela lá, inclusive um emprego, porque ela é cidadã italiana, ela apresentou o passaporte e foi convocada a apresentar os documentos, e teve um outro aluno que já foi convocado, porque ele simplesmente entrou na escola já com problema, enfim, com a merda já feita, e agora já foi convocado para entregar o passaporte italiano no consulado. E neste caso, felizmente ou não, esse rapaz está em São Paulo, não está na Inglaterra. Agora, imagine você, uma pessoa que está na Europa, que está lá vivendo a sua vida, ou estudando ou trabalhando, tem que devolver o passaporte italiano e ela perde o direito de estar naquele país. Ela vai ter que, a vida dela inteira vai parar e vai fazer de novo. Então, Ana, pelo amor de Deus, para de querer contratar alguém para resolver esse problema. Esse problema é seu. Para os órgãos públicos italianos não existe consultor, existe você. É o seu nome que está lá. É o seu nome que foi, é a sua assinatura que foi feita no momento que você pediu a sua residência. É a sua assinatura que está na domanda de cidadania, não é a assinatura do seu consultor, seja ele A, B ou C que estava em Pavia. Se você não for pessoalmente no Comune resolver o seu problema, ninguém vai resolver isso por você. Você é a principal interessada em resolver isso. E para terminar essa resposta, não deixe passar. Porque se você não estiver e se as coisas forem canceladas, porque Pavia está um caos, e aí o medo se tiver algum tipo de consequência judicial ou criminal ou o que quer que seja que eles estão citando nessa carta, as coisas podem ser pior. Pelo menos hoje você ainda tem condições de chegar lá e falar assim: eu contratei um picareta que fez o meu processo, estou aqui para resolver isso. Quem não está respondendo os comunicados está sendo conivente para o Comune. Essas pessoas estão sendo coniventes, elas não vão poder depois dizer que eu não sabia. Quem sabia, quem descobriu quem era picareta, isso, aquilo, está indo nos comunes resolver os problemas. Então esta é a minha única sugestão para você, tá bom? Não vai ter advogado, não vai ter consultor que vai poder... Primeiro que nenhum advogado e consultor, sinceramente, vai querer pegar um caso desse, porque não vale a pena, tá? Arrumar dor de cabeça, sendo que se eu ainda estivesse prestando consultoria presencial, eu não ia pegar um problema, sendo que eu tenho uma fila de espera para trabalhar comigo, para pessoas querendo vir fazer o processo comigo, entendeu? Então, muito cuidado. Bom, a última dúvida é do Vinícius. Marcos Vinícius pergunta o seguinte: Fábio, minha mãe tem a cidadania italiana por matrimônio, ou seja, por naturalização, estou correto? Não sei, Marcos. Posso pedir a naturalização também? Ela disse, com o advogado na Itália, disse que ela só pode passar o permesso de soggiorno. Então, Marcos, é o seguinte, por que eu falei depende? Se existem duas formas de uma mulher conseguir a cidadania por casamento. Se ela se casou antes de 1983, que é uma pergunta que eu vou responder nos próximos dias, ou se ela se naturalizou. Se mulheres que se casaram com um cidadão italiano antes de 22 de abril de 1983, não se trata de naturalização por matrimônio e a cidadania é feita, o iure matrimoni lá, de forma direta, quando o marido obtém a cidadania italiana dele. Se a sua mãe efetivamente se naturalizou italiana, ou seja, ela foi lá, fez um pedido pro governo italiano, o governo italiano esperou lá os tempos, 2 anos de tempo, e aí foi lá e fez o juramento, e aí neste juramento ela declara ser fiel à República Italiana, as cores da bandeira, tudo bonitinho, como manda a lei. A pergunta aqui é a seguinte: quando ela fez esse juramento, você já tinha nascido ou não? Por quê que isso é importante?
Se você nasceu, então imagine o seguinte, sua mãe era só cidadã brasileira até uma determinada data. Aí em uma determinada data, ela foi lá e obteve a nacionalidade italiana, que diferentemente do nosso caso, que tem ascendência italiana, o nosso caso é, nós nascemos italianos, a legislação italiana diz isso, nós nascemos italianos e estamos fazendo só um reconhecimento, mas ele é retroativo à data do nosso nascimento. Quem se naturaliza por matrimônio, se naturaliza a partir de uma data. Se você já era nascido antes da data que sua mãe se naturalizou, você nasceu de mãe brasileira apenas. Ponto. Ela passou a ser italiana a partir de uma determinada data. E somente filhos nascidos após esta data têm o direito, ou nascem já cidadãos italianos, porque eles nascem de uma mãe também italiana. Então, pelo teor da sua pergunta, eu imagino que você já era vivo, sua mãe se naturalizou porque ela se casou com um cidadão italiano, e aí, depois dessa naturalização, ela consegue os documentos dela, mas ela não transmite para você automaticamente na cidadania italiana, ok? E neste caso, a resposta desse advogado está corretíssima. Ela pode te dar um visto de família, que é um permesso de soggiorno, uma carta de soggiorno, na verdade, um permesso de soggiorno de família, e aí depois de um tempo, depois de 10 anos morando na Itália, você vai ter o direito também a solicitar a sua naturalização por solo, tá bom? Então, se isso tudo que eu estou falando, você viu que eu coloquei aqui algumas situações como me baseando que elas sejam verdadeiras. Se elas não forem verdadeiras, se você de repente nasceu depois que sua mãe se naturalizou, você nasceu de mãe italiana, não tem problema nenhum, ok? Muito bem, senhoras e senhores, é o que nós tínhamos para hoje. Lembrando que amanhã é dia 30, amanhã é o nosso penúltimo episódio desta maratona de vídeos e do nosso podcast. Lembrando que eles vão continuar, mas com uma frequência, obviamente, a partir de fevereiro, menores, porque afinal de contas isso daqui dá um trabalho desgramado, tá bom? Então, um grande abraço a todos e a gente se vê amanhã no penúltimo episódio então do nossa maratona de vídeos e do nosso podcast. Arrivederci!